Olá pessoal, começando mais um episódio do podcast da Skill Mentor. Eu sou o Neto Franquin, sou cardiologista, empreendedor, sócio fundador da Skill Mentor. A Skill Mentor que é nosso clube de mentorias e networking, um espaço exclusivo para médicos, profissionais de saúde, estudantes de medicina. Lá você vai tete a tete, frente a frente, de olho no olho, nos melhores especialistas, aprender tudo que você precisa saber para alavancar a sua carreira. Se interessou, quer se destacar nesse mercado que é tão concorrido, segue nossas redes sociais, entra no nosso site, faz a sua aplicação e você sendo aprovado, você entra para o nosso clube e lá você vai encontrar todo esse conteúdo exclusivo. Aqui do meu lado, meu sócio, meu parceiro, Dr. Thiago. Você gostou da camisa? Tá bem Que bonito. Diga-se de passagem, é minha, mas tá bem depois bonito. eu te presto, fica tranquilo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Thiago Midledge, médico cardiologista, empreendedor, sócio fundador da Skill Mentors. Hoje nós temos um tema bem interessante. Nós vamos falar, primeiro, o que o médico deve saber sobre nutrição. Nós temos o convidado, a doutora Angelina Zapponi. Neto, prazer estar você, né? Pois é um assunto muito interessante e a gente trouxe uma pessoa especialista da especialista para falar sobre ele. Aqui na minha frente está a Angelina Zapponi, ela é nutricionista, funcional integrativa, sabe tudo de nutrição, de verdade. E foi a primeira pessoa que eu pensei quando a gente pensou, vamos criar uma mentoria sobre aquilo que a gente não aprende na faculdade. Nutrição é uma coisa muito importante que a gente pratica e não aprende. Foi de cara o nome que eu pensei. Obrigado, Angelina, obrigado pela sua participação. E antes de você dar o oi aqui, eu quero já de cara soltar uma pergunta bomba para você. O médico pode prescrever dieta? Saber, a gente já sabe que ele não sabe, mas ele pode. Se ele tentar ler, ele aprende. Você adianta logo, ele não sabe prescrever. Saber, já sabe que não sabe. Já gostei. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite. Para mim é uma honra fazer parte da mentoria de vocês aqui, né? Poder contribuir um pouquinho com o meu conhecimento e com essa paixão que é a nutrição, que é uma ciência encantadora, né? E hoje em dia vocês que têm essa visão também, né, mais integrativa, né, essa abordagem mais humanizada para o paciente, vocês têm noção do quanto a nutrição é importante. Se não tivessem, eu não estaria aqui, né? Respondendo a sua pergunta, o médico realmente não sabe prescrever dieta e nem pode prescrever dieta. Mesmo que seja nutrólogo ou endócrino, a atribuição da prescrição, a prescrição dietética é atribuição exclusiva do profissional nutricionista. Tá vendo? Legal. Falei pra você. Que saber a gente não sabia que não sabia. Né? É engraçado que você passa a faculdade inteira, a gente estuda, a gente vê. Dentro da cardiologia é fundamental também. E o que a gente aprende, Neto, é muito pouco, né? Nada, eu ainda tive algumas aulas de nutrição, mas assim, é uma coisa muito superficial, Básica. muito básica e que deixa a gente sempre com esse gostinho de querer saber mais. E é uma situação, aí vou deixar bem aberto, assim, a gente sempre fala as coisas bem claras aqui, né? É muito constrangedor quando o paciente pergunta para você achando que você sabe nutrição. E você tem que ter e é muito comum o colega falar, fingir que sabe, né? De coisa que não é a nossa função e tem que ser bem claro. Olha, a questão da nutrição é com o nutricionista, não é comigo. A gente sabe o básico, isso ou aquilo, mas o detalhe, você tem que procurar, tem que fazer acompanhamento com o nutricionista. Eu não consigo enxergar a cardiologia sem ter um acompanhamento do medicina como um todo. É interessante, a Skill Mentor tem esse propósito, né, de ensinar de uma forma muito pessoal, né, frente a frente com os alunos ali, as coisas que a gente não aprende na faculdade. E como que isso a gente não aprende na faculdade, né? Que absurdo, porque é um assunto que o médico tem que saber discutir com o paciente. Você não precisa, lógico, não vai ser especialista. Eu costumo falar no meu consultório assim, você pode discutir hipertensão com o seu ginecologista, mas quando você conversa com um cardiologista, a conversa é diferente. Eu falo assim, eu tô te dando essas dicas de dieta, mas assim, quando você sentar frente a frente com uma nutricionista, você vai ver o que é diferente. A pessoa que trabalha, estudou, vive isso, né? Mas é importantíssimo o médico ter essas noções básicas, o estudante de medicina, e a gente não tem. Exatamente, a noção vocês precisam ter, porque quando o paciente procura vocês, independente da queixa que ele tem, a nutrição ela está intimamente envolvida, independente da queixa do paciente, independente da especialidade médica que ele for procurar. A nutrição ela está na base. Imagina, a nutrição a gente pensa a nível celular, a nível genético, o que a gente come, né? que a gente come, digere, absorve, utiliza e excreta. Exato. Né? É. Porque a gente,
tudo depende, assim, da capacidade de detoxificação que aquela pessoa tem, da capacidade digestiva que ela tem, né? E eu vejo hoje que um dos maiores problemas de saúde está relacionado à inabilidade digestiva das pessoas, que está relacionada também, aí a gente vai falar... O intestino é importante para nossa área. Microbiota. Exato. Agora sim. O estresse, né? O estresse, porque uma pessoa, por exemplo, que tem um nível de estresse alto e quase ninguém tem, né, hoje em dia... Nada. Reduz a produção de enzima digestiva em até 30%. É muita coisa. Né? Para uma pessoa que já passou dos 35 anos, onde fisiologicamente a capacidade digestiva já tende a reduzir, agrava, concorda? Se a pessoa faz uso de algum inibidor de bomba de próton, os prazóis da vida, já piora mais ainda. Hoje, né? E falando que você falou de estresse, por que o estresse é relacionado a engordar, assim, de forma geral? Porque, lógico, a pessoa está estressada, pode de atividade física, não está cuidando da dieta, mas tem uma relação hormonal também, né? O ganho da barriguinha do homem também tem relação direta com o estresse. Tem estresse crônico, barriga persistente, né? Tem relação com estresse crônico, porque quando você tem um estresse crônico, a produção de cortisol, ela é crônica. Sim. E a sua adrenal, ela fica exaurida, porque ela fica produzindo... Ela fica produzindo os hormônios adrenérgicos ali, cortisol, adrenalina, noradrenalina o tempo inteiro, para você manter esse eixo funcionante, porque a adrenal, segundo o nosso ciclo circadiano, ela foi feita para funcionar quando? A partir das 6 da manhã até 6 da tarde. Entre 4 da tarde, o cortisol já tem que começar a baixar. Mas, se a pessoa tem um estilo de vida que demanda muito, ninguém para de trabalhar entre 4 e 6 da tarde, né? Ainda mais em São Paulo. E os plantões noturnos, né? Pois é. Exatamente. Então, aí você vai contra o seu relógio biológico, você vai alterando o seu ciclo circadiano. Então, esse cortisol, esse estímulo à produção crônica de cortisol, primeiro, reduz muito a produção dos hormônios sexuais, porque para manter esse eixo funcionante do cortisol, vamos pensar comigo, cortisol é um hormônio vital, certo? Sim. Testosterona é um hormônio não vital. DHEA é um hormônio não vital, certo? A gente vive sem. Estradiol é um hormônio não vital. Então, o corpo, quando está com esse modo de luta e fuga acionado, o sistema simpático acionado, ele converte os hormônios não vitais para manter esse eixo funcionante e manter você vivo. Nossas células estão programadas para favorecer a nossa sobrevivência, né? Não interessa as custas do quê? E essa ativação crônica do cortisol desregula o seu metabolismo da insulina. Induz a uma resistência insulínica. Então, você tende a ter uma insulina sempre mais alta. Não é pré-diabetes, é uma resistência insulínica. Um ciclo, né? Isso vai piorando, né? Se piora uma, piora outra coisa também. Porque o estresse oxidativo a nível celular vai a aumentando. barriguinha de chope e a barriguinha de cortisol. Exato. Hoje, e você falou assim, tá bom, o médico não pode, tem que ter noção, a gente chegou a esse conceito, a gente sabe que é super importante. Qual que é a hora de indicar um nutricionista? Por exemplo, eu sou clínico, eu sou cardiologista, no meu consultório eu trato de diabetes. Mas tem uma hora que eu sei, classicamente, insulinizei o paciente, eu indico o endocrinologista. Né? Tem a hora que você vai até um limite em certas coisas, né? Qual que é a hora do médico falar assim, não, para você eu preciso indicar um nutricionista? Não vai falar toda hora. Não, mas na minha opinião, é a partir do momento que o paciente procura o médico. Né? Porque se ele procurou o médico é porque ele está com alguma queixa a nível energético. Não é? É quando a gente fala, nossa, minha energia não tá legal. O meu sono não tá bom. A minha frequência evacuatória tá irregular. A minha digestão tá péssima. Minha memória, minha performance cognitiva tá muito ruim. Nutrição. Eu falei brincando, mas eu acredito totalmente, você sabe, a Angelina me conhece muito bem. Eu acredito totalmente nisso, mas tem que trazer essa provocação, porque não é todo mundo que sabe e pensa nisso. Assim como o sono, por exemplo. Você vai tratar um paciente, não tem como você tratar um paciente e não discutir o sono no consultório se ele passa 2/3 da vida dele dormindo. E nutrição é tudo, né? Exato. Então não tem como você tratar qualquer paciente sem discutir nutrição, então não tem como você não indicar. Você falou isso, mas é o pensamento de muita gente. Sem dúvida. Tá? Muita gente. A gente tem uma visão diferente. Eu sou casado com nutricionista, tá? Que legal. Então, a gente tem o conceito que a gente foi aprendendo durante o tempo, mas cada dia eu me surpreendo mais com as informações que eu tenho. E depois a gente pode até comentar nisso, que existe a visão antiga da nutrição, que eu acho que isso ficou muito ruim numa época que não vale a pena ficar comentando muito aqui, mas, por exemplo, era muito comum o famoso papelzinho, né? A pirâmide, ou você entregava... Peraí, se ela só... mas veja bem, se a... Dieta ABC, né? Se a nutricionista entrega o papelzinho, esse papel eu também posso entregar, então não fazia sentido. Hoje, exatamente, isso mudou completamente.
E a gente tem essa visão, né? Eu concordo plenamente. Acho que todo mundo deveria ser acompanhado com nutricionista. Só para completar, o que você comentou aí do sono, você completou da dieta, do controle do estresse. Nós estamos na moda agora do lifestyle medicine, né? Sim. Os pontos da medicina da longevidade, né? E desses pontos aí, 3 são muito conhecidos, né? Que é a atividade física, é a alimentação saudável, que é a dieta, a nutrição, se não fumar e reduzir o consumo de bebida alcoólica, né? Aí, olha os outros 3. Controle de estresse, controle de estresse, relacionamentos, bons relacionamentos entre familiares e amigos e dormir bem, sono. A gente comentou aqui rapidamente em 3 pontos que são cruciais para a gente viver bem e melhor. Sem dúvida. Se a gente pensasse de maneira mais rasa, né, voltando ali para a origem da nutrição, como era na época que eu me formei. Eu me formei em 2002 e naquela época a nutrição era pezinho, pontinho, vilão, mocinho, engorda, emagrece, alimenta a caloria. Então cai nisso que você falou. Por que um médico não poderia dar uma coisa tão simples? Se caloria é o que engorda e emagrece, você puxa uma dieta na internet e ok, seus problemas estão teoricamente resolvidos, né? É claro que é sabido que o déficit calórico é predominante no processo de emagrecimento. Mas será que é só isso? Né? Perfeito, será que o que eu como, o horário que eu como, a quantidade que eu como, a distribuição desses alimentos influencia? Será que eu tenho uma capacidade digestiva razoável? Será que a minha capacidade absortiva está boa? Será que o meu sistema detoxificante está eficaz? Né? A gente tem que pensar muita coisa. Muito nisso. Obesidade, eu falo isso no consultório. Obesidade é uma doença que tem que ser individualizada, né? Não é só déficit calórico, é aquela pessoa, aquela rotina, aquele sono, aquele metabolismo, né? Não é simples você fazer uma pessoa emagrecer. Eu tinha um paciente, só um storytelling rapidinho aqui, paciente jovem, hipertenso e menos de 30 anos hipertenso. Ele chamava atenção porque ele não tinha história familiar de hipertensão. E aí a gente teve que fazer toda a investigação de secundária, né? E não tinha nada, não tinha feocromocitoma, enfim, não tinha nada. O que me chamou atenção foi um sódio urinário desse paciente. O sódio urinário de 24 horas era altíssimo. Esse paciente, ele comia sal, assim, era exagerado. Ele era hipertenso por causa, exclusivamente, do ingesta excessiva de sal. Meu Deus, é difícil, né? Tudo bem que o brasileiro tem um consumo excessivo de sódio. Sim, muito. Mas você vê que mesmo controlando o sódio, você não controla a pressão arterial assim, na maioria das vezes, porque o buraco é mais embaixo. Era muito excessivo. Então, assim, quando você controlou, melhorou muito a pressão desse paciente. Que ele legal. não sabia, né? Hoje, vamos aproveitar que você está aqui para sugar uns conteúdos. Mas quais são os... Assim, na dieta, tudo é importante, né? Para não virar carbofóbico. Carboidrato é importante, proteína é importante. Boa. O que o corpo humano não precisa? Isso é totalmente dispensável. O corpo humano realmente precisa. Açúcar refinado, a gente precisa? Não, açúcar não. Não existe recomendação mínima nem máxima de açúcar. É zero? Álcool também. Pode parar, né? Então, eu falei pra você. Eu falei pra você, pode parar. Exato, açúcar e álcool é totalmente dispensável, né? Etanol não tem função. Pois é. Eu vou te fazer aqui eu te proponho a gente fazer um bate-bola pra gente, assim, dou um tema, você já sapeca, temas polêmicos, tá? Trouxe temas polêmicos. A gente fala os principais pontos ali. Boa. Eu falo um, você fala outro? Então, manda lá. Tá em muita moda, todo mundo fazendo, eu sei que tá todo mundo fazendo, muita gente fazendo errado. E muito trabalho também. Muito trabalho interessante sobre isso. Jejum intermitente. Eu sou suspeita pra falar que eu sou muito fã, né? Eu sou muito fã. Funciona para todo mundo, mas não em relação a benefícios metabólicos, não. Funciona para todo mundo na prática? Não, porque tem pessoas que têm dificuldade de fazer o jejum fisiológico, que é o de 12 horas. A gente deveria minimamente se alimentar por 12 e não se alimentar por 12 todos os dias da vida, independente do seu objetivo, independente se você tem alguma queixa ou não, isso é básico. E tem pessoas que não conseguem nem dar esse intervalo de 12 horas. Então, propor para o paciente o jejum intermitente, que é a partir de 16 horas, né? Só desenvolvendo. São 3 protocolos de 16 horas de intervalo com 8 horas de alimentação, 18 horas, que é uma estratégia extremamente interessante, principalmente para pacientes que tenham doenças autoimunes, porque o processo de autofagia celular ocorre aí a partir das 18 horas. E o de 24 horas. Então, eu sou muito fã, porque os benefícios do jejum, você mesmo falou, tem vários estudos, são incontáveis. Tem 2 genes-chave, né, acionados no processo de jejum, no processo de restrição alimentar,
O primeiro deles é o PGC1-alfa. O PGC1-alfa é um gene relacionado à biogênese mitocondrial, ou seja, você produz mais mitocôndrias, aumenta o volume em função das mitocôndrias que você já tem. Mitocôndrias só são a nossa usina de energia, né? A gente só não desenvolve mitocondriopatias. A gente tem um risco reduzido de desenvolver câncer, por exemplo, que é uma doença mitocondrial também. A nossa capacidade de produção de energia a partir da gordura que a gente tem estocada melhora muito. Então, num processo de longevidade saudável, de emagrecimento, a ativação de PGC1-alfa é fundamental. A gente consegue ativar a PGC1-alfa com a restrição calórica, independente de fazer jejum? Sim. Mas, na minha opinião, é muito mais interessante porque o balanço hormonal que você favorece, ficando essa janela de horas ali sem se alimentar, em relação à insulina, redução do estresse oxidativo, melhora do perfil cardiometabólico do paciente, equilíbrio da microbiota intestinal, melhor balanço hormonal, melhor capacidade de detoxificação, melhora na capacidade digestiva do paciente. Porque muitas pessoas têm resíduo de alimento mal digerido dentro delas, né? Vocês com uma coisa bem importante aí, né? O jejum intermitente, ele começa às 16 horas. Que tem muita gente que fala, pula o café da manhã e interpreta isso como jejum intermitente. Isso também vale ou não? Vale, são 16 horas de intervalo sem se alimentar. Independente se café da manhã ou sem jantar. O que a maioria das pessoas faz é realizar a última refeição às 8 horas da noite e no dia seguinte almoçar ao meio-dia. Na minha opinião, a estratégia mais interessante é parar de comer cedo. Sim. Antecipar esse jantar para 6 horas da tarde ou não consigo, estou trabalhando, faz um lanche da tarde reforçado às 6 da tarde e no dia seguinte tome o seu café da manhã às 10 da manhã. Porque você está obedecendo o seu ciclo circadiano, o seu reloginho biológico. E pular o café da manhã? Aí pular jantar normal à noite, e aí você não toma café da manhã e vai almoçar só. Pode ser, mas não é Isso tão é muito inteligente. Funciona, mas no congresso de 2019 do American College, que é o Colégio Americano de Medicina Esportiva, o tema central do congresso era ciclo circadiano e sono. E um palestrante apresentou uma pesquisa muito interessante com 93 mulheres obesas. Ele dividiu em 2 grupos. Um grupo ficou com 47, outro com 46. E ele aplicou uma dieta hipocalórica para os 2 grupos de 1.400 calorias. No grupo A, ele dividiu as calorias da seguinte maneira: 700 no café da manhã, ou seja, metade do que elas poderiam ingerir o dia inteiro foi concentrado no café da manhã, 500 no almoço e 200 no jantar. E no grupo B, ele inverteu. Ele colocou 200 no café da manhã, manteve as mesmas 500 no almoço e colocou 700 no jantar. Acompanhou por 12 semanas, 3 meses, e ao final desses 3 meses, os 2 grupos perdeu peso. O grupo A perdeu, por pessoa, 17,8 libras, quase 8 quilos, e o grupo B perdeu 7 libras. 11 libras a menos, 5 quilos a menos, consumindo a mesma quantidade de calorias, porém concentrando mais no período noturno. Então, essa é uma coisa que eu falo muito e faz diferença. Você vê que não dá pra fazer bate-bola com a Angelina, né? Eu falei, vamos fazer um bate-bola. Eu já sabia que não ia dar certo. Não, mas é um tema muito E a interessante. consulta dela é assim. Você não consegue fazer um bate-bola. Eu falei, vamos fazer um ping-pong aqui, eu tenho algumas coisas... Assim, não dá, cara. Ela sabe tanto que ela Eu prometo, eu vou ser mais... Não, mas esse tema é fantástico. Até porque é o seguinte, porque a gente fala isso porque, de um modo geral, existe muita polêmica na nutrição. Né? Existe sempre uma coisa... Existem trabalhos com poucos pacientes, né? E aí isso tem um impacto, né? Então é bem polêmico. Eu perguntei da questão do café da manhã, porque existem alguns trabalhos na cardiologia mostrando o benefício do café da manhã. Aqueles pacientes que pulam o café da manhã têm diminuição de sobrevida, né? Exato. Então, veja, eu quero calcular, por isso que eu já vi isso, algumas coisas. Então, de um modo geral, o jejum intermitente pode ser de manhã também, mas por outro lado, pela parte cardiológica, isso parece ter um impacto, né? E pela nutricional também. Também. Então, eu sempre falo, você pode, tudo bem, jantar às 8 e depois só almoçar ao meio-dia, mas tenta antecipar esse jantar para 6 e retardar um pouquinho o café da manhã. Sim. Bom, Perfeito. já que o ping-pong não vai dar certo com a Angelina, porque é muito conhecimento uma pessoa só, eu vou tentar ajudar meus alunos aqui, ver o que a gente pode ajudá-los. Giz, a gente foi falar, agora a gente falou para estudante de medicina que vai se formar e daqui a pouco está frente a frente com os pacientes. Dicas rápidas para cada um deles. Fala assim, você está na frente de um paciente diabético, vou colocar 3 situações. Um paciente diabético, um paciente hipertenso e um paciente dislipidêmico. Para esses 3, paciente A, B e C, o que o médico tem que saber de básico, de orientação ali, antes de mandar para o nutricionista? E pensei em um alimento. Você falou a primeira condição clínica, a segunda e a terceira.
Restringir a alimentação de trigo. Pros três. Alimentos à base de trigo, com Para certeza. essas 3 situações. Dislipidemia tem muita relação com a hiperinsulinemia também, né? Principalmente. Então, o trigo é o alimento que favorece, que mais proporciona uma hiperglicemia no sangue. A ingestão de um alimento à base de trigo favorece uma hiperglicemia superior à ingestão do açúcar. Olha que loucura. Porque a gente consome um trigo geneticamente modificado. Então, o teor de amilopectina A que tem no trigo que a gente consome, ele favorece picos a cada 30 minutos de hiperglicemia e, consequentemente, hiperinsulinemia. Então, se você consumir um pãozinho ao meio-dia, meio-dia e meia você tem um pico, 1h da tarde você tem outro, 1h30 você tem outro e às 2 você tem outro. Mesmo sem comer. Até aqui, quem come bisnaguinha depois das 8 da noite morreu, né? Porque não pode comer de noite, não pode comer trigo. Né? Bisnaguinha depois das 8. Quer degenerar neurônio, né? Depois não reclama. Então vamos mais umas polêmicas então, Gê. Low carb, né? É importante. Essa também é fantástica. Os low carbs, os carbofóbicos aí. É bom ou não é você fazer Vou uma te dieta falar low que a carb? low Qual foi a sua carb- experiência com isso? Eu já fiz. É a vida assim, dele. É a minha vida. Porque, na verdade, o que acontece? Mesmo quem tem algum conhecimento, fala assim, puta, eu vou evitar carboidrato que eu quero emagrecer, né? Sim. Só que carboidrato é importante pra caramba. E eu sofri com isso quando eu mudei de esporte, por exemplo, que o meu esporte que eu faço agora, diferente do que o anterior, eu preciso muito do mental, da inteligência na hora, do raciocínio, que é o tênis. E eu falei, puta, eu não conseguia jogar tênis em jejum igual eu consigo nadar, igual eu consigo surfar, igual eu consigo correr. Então hoje, por exemplo, eu treinei musculação, fiz em jejum. E me desempenho muito bem em jejum no Exato. esporte. Só que se eu jogo tênis em jejum, eu jogo... Não sou bom no tênis, né? Mas eu jogo pior. Porque cérebro utiliza só glicose, né? Mas como fala, fonte de energia. como é que é essa questão do low carb? Você pegou uma moda aí de perda de peso? É uma estratégia, Sim. né? É uma estratégia nutricional muito bem-vinda para muitas pessoas, porque, pelo menos na minha prática clínica, o que eu mais pego são pacientes com resistência insulínica ou pré-diabetes. Então, a estratégia low carb, ela está relacionada a um consumo racional de carboidratos. Ela compreende uma média de 2 gramas de carboidrato por quilo de peso magro. Então, não é pouca coisa. Porque uma estratégia low carb, uma dieta low carb, né, um plano alimentar, com essa estratégia, ele compreende de 80 a 150 gramas de carboidrato. É bastante coisa. Se você parar para pensar, ó, a gente pode colocar uma fatia de pão. Ó, um pão francês tem média 30 gramas, 2 fatias, é isso aí, 17 gramas e meio, 20. E o low carb é acima de 150? Abaixo de 150? Até 150, de 80 a 150. Dá pra comer 10 pãezinhos. Ó, dá pra você comer meio mamão com aveia. Tô falando só dos carboidratos, isso, tá? tá? Só dos carboidratos, sem falar de proteína e gordura. Meio mamão com aveia, uma banana com aveia, ou 2 fatias de um pão, né? Preferencialmente sem glúten, para não favorecer um pico de insulina, né? Também. Porque a estratégia low carb é justamente para favorecer o quê? Redução dos níveis séricos de insulina. Sim, sim. Né? Então, eu não vou consumir alimentos com alto índice glicêmico. Mas essa conta inclui os carboidratos de baixo índice glicêmico. Com certeza. Por exemplo, assim, quanto tem uma Só colher, pão. uma colher de um purê de mandioquinha de carboidrato, por exemplo? Nossa, 100 gramas de mandioquinha tem 20 de carbo. 100 gramas tem 20. Seria, pelo menos, uma colher não tem 5, 7. Tá Depende vendo? da colher, pessoa, né? E a pessoa fica carbofóbica, não quer colocar uma colher de mandioquinha. Exato. Então, eu vejo um erro no raciocínio das pessoas, principalmente de pessoas que não se atualizam. Então, assim, dieta low carb não é para comer tudo só com farinha de amêndoas. Não é isso. Não é consumir só gordura. Isso é cetogênica. Né? Então, assim, você vai reduzir o consumo de carboidratos e uma estratégia muito bem-vinda para quem treina, por exemplo, você falou do tênis e precisa de energia ali, concentra um maior volume de carboidratos para ir pós-treino. Tudo bem, é uma low carb mesmo assim, né? Então, ela compreende, uma dieta low carb, ela compreende carboidrato no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde. No jantar é carboidrato de baixo índice glicêmico que vem da onde? Dos legumes. Abóbora japonesa. E quando a gente está falando de low carb, ela todos os carboidratos de um modo geral. Não tá falando, nós estamos falando só desses de baixa resistência à insulina, não é isso? A low carb, geralmente, ela tem que compreender alimentos que tenham um baixo a, no máximo, médio índice glicêmico, né? Não vale a pena colocar uma tapioca. Eu colocaria se fosse uma refeição pós-treino, tudo bem. É por isso que eu estou perguntando. A demanda é maior. A substituição não está tão
não é tão boa desse jeito, né? E em relação à perda de peso, Angelina, existe mesmo resultados de perda de peso com a low carb? Existe, eu me arrisco a dizer que é a estratégia mais Eu tô sustentável. pra provocar mesmo, tá? Eu tô comentando só de provocação. É a estratégia mais sustentável que eu vejo na prática clínica. Porque, por exemplo, uma cetogênica, nossa, a perda de peso. A cetogênica é uma estratégia nutricional que compreende basicamente 70% do valor calórico total advindo de gorduras, 20% de 20 a 25% de proteína, então é um consumo de baixo a moderado de proteínas e praticamente zero carboidrato. Carboidrato tem que chegar no máximo a 30, 40 gramas ao dia. Pensando que abacate é fonte de gordura, mas também tem um pouco de carboidrato. Castanha é fonte de gordura, mas também tem um pouco de carboidrato. Então, esse carboidrato, ele entra aí. É uma estratégia bem-vinda, mas não é sustentável. A cetogênica. A cetogênica. Então, a low carb, eu vejo como uma estratégia mais sustentável. O paciente se adapta e não quer sair dela, como tem por exemplo... Tem alguns trabalhos interessantes de cetogênica com alteração mental, déficits cognitivos, né? Que eu já vi algumas coisas sobre isso também, né? Talvez para alguns pacientes específicos seria indicado. A estratégia cetogênica ela é extremamente indicada para pacientes com epilepsia, né? Então, pacientes com neurodegeneração é extremamente indicada. Fantástico. Sensacional. Fantástico. Interessante demais. Só uma adendo, né? Eu vi interessante uma pessoa que já tinha feito uma dieta de low carb e ele me falou assim, mudei a relação com o alimento. Interessante, né? Porque tem um vício do carboidrato também. Sim. Né? Cara, carboidrato é prazeroso, né? É fácil, né? Ele falou, mudei a relação minha com a comida. Que impressionante, ele é bem legal. Hoje, deixa eu mudar um pouco de assunto para a gente poder dar uma pincelada de tudo, que realmente são muitas coisas interessantes, né? E a ideia é que, né, quando a gente aprenda como médico, a gente saber discutir tudo isso com o paciente. Eu acho que a nutrição sofre um pouco, também acontece na medicina, com esse mundo heterogêneo de profissionais, de tudo quanto é nível, qualidades, vamos colocar isso em discussão. E a gente vê um monte de bobagens sendo feitas muitas vezes no consultório de médicos e também de nutricionistas, eu vejo também. Qual que é o seu entendimento sobre a suplementação? E eu estou falando aqui do assunto vitaminas. Porque eu sei que é um assunto meio polêmico isso, mas como a gente está querendo um programa de mentoria para profissionais de saúde e também para médicos, estudantes de medicina que querem aprender a prescrever dieta, a gente é questionado isso toda hora no consultório, né? Pra gente não perder o foco. E o paciente quer saber, doutor, mas eu não preciso suplementar essa vitamina D? Mas eu não preciso tomar esse complexo vitamínico? Ele está tomando e como é que você faz para tirar? E aí? Né? A suplementação, ela é extremamente indicada na grande maioria das vezes. Então, eu vou explicar bem direitinho para entender. Que não é que assim, ela é indicada, então todo mundo precisa. É que a gente vive num ambiente, né, que infelizmente o valor nutricional do alimento que a gente tem hoje é infinitamente menor do que era na época da nossa avó. Então, antes, era se feito o rodízio e recuperação do solo antes de replantar uma nova safra de alimentos. E desde a década de 80 para cá, não. Os alimentos são plantados no solo totalmente esgotado e pobre em nutrientes. Fora isso, o Brasil ocupa o topo da lista como o país com maior consumo de agrotóxicos. Tudo isso reduz o valor nutricional do alimento, reduz a quantidade de compostos bioativos, que são os antioxidantes. Os alimentos são os nutrientes protetores presentes naquele alimento. A nossa demanda está muito mais alta do que antes. Por quê? Porque a nossa exposição tóxica é alta. A começar pelo ar que a gente respira, que é totalmente poluído, né? A nossa água, 80% da água que sai da torneira da nossa casa é uma água de reuso, né? Então, você pensa num banho onde o maior órgão do corpo humano, que é a pele, que tem 32 metros quadrados de superfície de absorção, está ali absorvendo resíduo de medicamento, hormônio, metais tóxicos, enfim. A gente vai se intoxicando inevitavelmente ao longo do dia. Tem a questão da radiação, né, que a gente não pode esquecer, que é toda a poluição eletromagnética gerada por celular, roteador, Wi-Fi, internet, 5G. Essa é a vida que a gente vive. Então, toda vez que a gente precisa excretar uma toxina, ocorre a mobilização de 10 a 20 moléculas de vitaminas, minerais ou hormônios não vitais para varrer esse lixo para fora. Sobra o que para você? Então, a suplementação, muitas vezes, ela é necessária. Sim. Mas e se a pessoa, com a ingesta, já tem suficiente, assim? Ou como é que a gente sabe isso? Vai dosar na dosagem sérica?
Se a pessoa que o consumo dela já é suficiente para aquele tipo de vitamina, o consumo diário, Sinais e sintomas. sinais e sintomas. Então, A clínica é suplementação- sempre soberana. Aí seguir a Soberana. suplementação baseada na clínica do paciente, não pela... Sim. Aí sim, Clínica e entendeu? Aí que é laboratório. diferencial. Eu avalio Clínica. exames bioquímicos, sim, são importantes, mas a clínica é sempre soberana, porque às vezes o paciente tem sintomatologia e o exame bioquímico está normal. Entendi. E não é mentira, não. Hoje mesmo eu atendi um paciente de manhã e ele comentou isso. Falou assim, você tá tomando alguma outra coisa? Não, tô tomando um complexo vitamínico. Ah, bacana. Quem te prescreveu? Não, ninguém. Eu comprei um complexo vitamínico para homens acima de 50 anos. Aí eu já não acho legal. Não é uma coisa individualizada. Será que tudo que tem lá você realmente Não, precisa? E a forma química, né, que Sim. esses minerais e vitaminas foram elaborados também é de baixo custo para a indústria e são geralmente na forma de sais que irritam a mucosa, muitas vezes suplementa aquilo que não precisa. Sim, aí que eu fico... Então eu sou a favor de individualizar, individualizar. exatamente. Falando nesse ponto aí já, né, a questão da individualização, tem os testes genéticos, né, que estão bem na moda também. Como é que funciona isso? Como é que tá isso hoje? E que ponto esse teste genético pode influenciar nisso que a gente está falando da questão de repor vitamina ou de algo parecido? Eu já pedi bastante teste genético para paciente. Eu acho que fazer um teste genético é interessante para você conhecer a máquina que você tem. Legal. Só. Mas a genética ela não é predominante, né? A genética não é destino para ninguém. A gente sabe que a epigenética, Isso né? sim, Que é a influência que o meio ambiente, o estilo de vida e a alimentação que cada um tem, exercem 80% de força sobre aquele gene, para silenciar ou para aumentar a expressão. Então, eu acho interessante para conhecer a máquina que você tem. É exatamente Legal, assim que eu legal, interpreto também. legal. Acho que é interessante saber quem você está enfrentando, mas não quer Isso. dizer que isso vai... E muitas vezes fazer um teste genético ajuda o paciente a ter adesão. Porque ele vai Sim, falar, interessante. puxa vida, olha, eu Sim. realmente tenho uma predisposição genética, É um acúmulo de trabalho ali, gordura é um visceral. trabalho mental. Bem ali. que eu sabia, ele fala, bem que eu sabia que tinha uma coisa. Nossa, olha, eu tenho predisposição à hipertensão, meu Deus, agora eu vou melhorar. Então ajuda. Pois é. Ajuda em muitos casos. Hoje, de novo, pensando que o nosso principal consumidor aqui são médicos, estudantes de medicina, e a gente é toda hora colocado contra a parede no consultório com algumas perguntas difíceis sobre alguns assuntos da nutrição e sugar um pouco do seu conhecimento. E é um assunto que é bem frequente no consultório cardiológico, tenho certeza que o Thiago já ouviu também. O ovo, ele é um vilão? Tem até umas piadas de ovo, depois eu conto. Mas... Coitado Ovo é do vilão, ovo, não é? né? Coitado. Não é vilão pra quem? Então, estou te perguntando. Né? Ele tem um valor nutricional maravilhoso. Ele tem colina, que é fundamental para a gente produzir a acetilcolina, que é um neurotransmissor, né? Ele promove saciedade, ele só tem 5 gramas de gordura. O que mais aumenta o colesterol? É o ovo ou é o pão? Como a gente é alimentado de desinformação o tempo todo, né? É porque o ovo realmente, ele caiu nessa, coitado. Ele foi sacrificado, né, por muitos anos. Mas o ovo não é vilão. Claro que não. Você pode comer seguramente 4 ovos por dia e ter uma excelente saúde. Você falou aqui do trigo como um determinado vilão, do glúten como vilão. Então a gente pode falar que o pão tomou o espaço do ovo. Muito Olha mais. só, tá vendo? Um açúcar. Muito mais. Hoje, outra coisa que esses dias eu vi até uma dúvida minha. E os óleos vegetais? Durante muito tempo eles foram vendidos, né, como amigo do coração e a gente sabe que não é bem assim, né? Aliás, tem muito vegetal que nem existe na natureza que são vendidos como óleos vegetais, não é isso? Isso. Como o canola, né? A canola, né? a canola é uma coisa que não existe, né? Os óleos Tem até vegetais. desenho, como é que eles fazem um rótulo com a canola se ela não existe? Exato. São uma grande invenção também, mas na verdade, gente, eu acredito muito que a ciência ela está em constante evolução, né? Sim. A verdade é essa. Os óleos vegetais são ricos em ômega 6, que é mais pró-inflamatório. Então, quem é amigo do coração mesmo é o ômega 3, né? E a alimentação ocidental, ela tem uma desproporção. A gente ingere 20 de ômega 6 para 1 de ômega 3, quando o ideal é 3 para 1, né? Então, realmente eu não indico. A melhor gordura para se cozinhar é o azeite de oliva. É o azeite de oliva. Com pH, acidez 0,5%. Que é assim, aquele mais caro pra comprar. Não, 0,3 é o mais, 0,2. Esse é um problema de no consultório. 0,5 é o normal. E a banha de porco pra fritar, Ah, esquece. melhor né? esquecer. É natural, eu entendo, mas a gordura saturada que tem. E quando a gente fala de imunidade, que é muito comum, né? Ainda mais nessa época. Eu ia aí perguntar de- disso também. de- A pandemia, isso foi uma coisa né? que
que veio muito à tona, os pacientes queriam ficar imunes durante a doença, a gente sabe que não é bem assim, eu costumo falar que a imunidade é uma coisa que a gente constrói na nossa vida e não garante, Qual o papel mas da eu sei que alimentação? vocês têm dicas importantes de imunidade que eu particularmente uso no consultório, e mais uma vez a gente, né, o médico aprendendo que até onde você pode, essas dicas eu costumo dar no consultório, né? A gente falou que médico não prescreve dieta, mas essas dicas de imunidade eu costumo dar no meu consultório e eu vejo que é muito eficaz. Gê, dá umas dicas aí pro médico, pro estudante de medicina sobre imunidade quando for questionado. Porque a imunidade é exatamente isso, né? Não é só pensar na vitamina D, na vitamina C, no zinco, não é só isso. Pelo amor, Sim. quem dera fosse simples assim, né? Exatamente. Ela se constrói, ela depende de um equilíbrio de microbiota intestinal. Então, só de bactérias no intestino, a gente tem de 1,5 kg a 2 kg do nosso peso corporal total de bactérias no intestino. Então, você imagina. E lá a gente tem fungos, bactérias patogênicas, que o próprio nome já diz que não é bom, mas a gente precisa delas, e as bactérias probióticas. Então, para favorecer essa simbiose, que é o equilíbrio entre esses micro-organismos, a alimentação é a base. E o que pode desequilibrar a microbiota intestinal? Uma alimentação mais processada. Ah, mas eu como pão integral, 65 mil grãos ancestrais, multigrãos. Mas qual a validade desse pão? 30 dias na prateleira, né? Tem conservante? Ah, mas o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral, que já não é lá aquelas coisas. E o segundo? Glúten. Adicionam o glúten. E hoje cada vez mais excesso de glúten para você fazer esse tipo de pão, né? E assim, para pacientes que são mais estaminérgicos, que têm as ites de repetição, por exemplo, a Anvisa permite, por lei, para cada 250 gramas de alimento à base de trigo, é permitido até 250 fragmentos de inseto ou pelo de roedor. Entende? Então, o alimento ele pode ser um remédio ou um amargo veneno. Ratatouille. Permitido. Ratatouille. Permitido, Pode ter um tá? ratatouille ali. Exato. Imagina o que encontram-se, né, ali. Nossa Então, senhora. Identificar Melhor quais são os... Segue para não pensar isso não, dá nem pra pensar. Identificar quais são os alimentos protetores e agressores daquele paciente é importante. Porque alimento você come todo dia, toda hora. E aí o teste genético ajudaria nesse ponto? Na imunidade? Não, é de saber nessa questão que você está comentando da imunidade do alimento. Em relação sim. a uma hipolactasia primária, sim. E aí tem uma outra grande questão, que até falei sobre isso recentemente, que as pessoas falam, eu tenho intolerância à lactose, eu consumo tudo sem lactose. Pelo amor de Deus, é para não consumir lácteos, né? A pessoa ter a predisposição genética para desenvolver a doença celíaca, sim, você consegue ver pelo teste genético. O resto é clínica. Por isso que o profissional de saúde tem que ter tempo para ouvir o paciente, paciência para escutar. Porque às vezes... Numa consulta que já está ali há 1 hora, você conversando, o paciente solta uma frase e você fala, puxa, tá aí o pulo do gato. É isso. Sim. Entende? Tem que ter paciência. Hoje, um outro ponto que é muito útil para o médico, que a gente vê o paciente, muitas vezes o paciente chega tomando, porque usa outros remédios ou porque entende que isso ajuda, e muitas vezes muitos colegas prescrevem isso de uma forma desordenada, vou colocar de uma forma mais educada, inibidor de bomba de próton. Essa é acho que é um assunto legal pra gente colocar em pauta, porque... É muito comum a gente ver o paciente usando cronicamente, né? Às vezes a pessoa nem cita como remédio. Às vezes a gente fala, quais as medicações que você usa? Ele cita uma lista, aí por algum motivo você pega uma receita e fala, mas se eu tô tomando esse remédio aqui, toma, mas o senhor nem se comentou, mas isso não é remédio. Até porque é o seguinte, Não, e toma há 10 anos. Ele toma muito remédio, ele acha que tem que tomar um remédio para proteger o estômago também, entendeu? Exato. Se eu tomo muito remédio, isso aqui vai proteger o estômago. E ficou isso... É um protetor, ó que coisa boa. Exato. Isso me preocupa, né, o uso indiscriminado dos inibidores de bomba de próton. É claro que remédio existe para ser utilizado quando precisa, tudo bem. Mas geralmente o médico prescreve por um período máximo de 4 semanas, não é isso? Geralmente que vocês fazem? 4 a 8 semanas. 4 a 8. Semanas, E o paciente chega tomando há Anos. 4 a 8 meses, 10 anos, anos. 8 anos. Não, esse aqui me faz bem. Ele fala, isso aqui me faz bem. Se a gente parar para pensar que o único órgão do corpo humano com capacidade de acidificação é o estômago, que o pH do estômago durante a digestão é de, em média, 1,5, varia de 1 a 3, ou seja, extremamente ácido. E essa acidez no estômago ela é necessária por 3 causas básicas. Primeiro, que o estômago é a nossa primeira barreira de defesa imunológica. Então, já deveria morrer aqui alguma coisa que, porventura, a gente tivesse contato via oral. Segundo lugar, a acidez é necessária para que a gente consiga fazer a hidrólise, ou seja, a quebra da proteína que eu ingeri.
Carboidratos e gorduras não são digeridos no estômago, só proteína. Porque a proteína ela tem um peso molecular grande. É um alimento de alto peso molecular. Carboidrato e gordura, baixo peso molecular. A digestão começa na boca, continua no duodeno. Ela só passa pelo estômago. Em terceiro lugar, e outra, se você não digere, não faz a hidrólise da proteína para disponibilizar aminoácidos para o seu intestino, o que chega no intestino? Uma macromolécula proteica, ou seja, um alimento, fragmento de um alimento mal digerido. Seu intestino, que só abriga 80% das suas células imunológicas, olha para a cara daquele negócio grande e fala, não te conheço, meu bem, aqui você não entra. Ele fica desesperado, né? Então ocorre uma ativação imunológica aí. E a gente agride, né, a integridade da nossa mucosa intestinal, abre buracos na parede do intestino, que é conhecido pela ciência como leaky gut. E em terceiro lugar, a acidez estomacal é fundamental para a gente fazer a ionização, ou seja, a acidificação de cada vitamina e mineral que eu ingeri naquele alimento para que eu consiga absorver a nível intestinal. Então, um paciente que faz uso dessa classe de medicamentos tem um comprometimento na imunidade, na absorção de nutrientes. Essa ativação do sistema imunológico fica muito grande, muito grande. Aí fica com constipação, e aí vai recorrer a algum laxante. Dá um laxante, vai mais remédio. Mais remédio. Então toma um tamarine aqui, né? Mais remédio. Antes da gente, já aproximando no final, duas coisas bem diretas, assim, né? Me causou espanto quando eu vi pela primeira vez a questão do suco, né? Que você compra uma máquina lá, vai fazer suco ao invés de comer a fruta, vou tomar o suco. Pô, melhor, mais fácil o suco do que comer a fruta. Uma delícia, né? Mais prático, né? Comprei aquela máquina lá e me causou espanto quando eu descobri que você hoje de laranja que você precisa fazer um copo, né? Mas além da questão bom, deixa eu explicar melhor, né? A questão do suco é muito polêmico hoje em relação à fruta, os sucos são totalmente diferentes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E a última, que eu também já vou adiantar, a questão, já que você falou de pH aí, a questão da água de manhã com limão. Bem utilizado aí nos últimos anos, né? Pela manhã, eu acho muito, muito importante a gente iniciar o dia com uma estratégia antioxidante. Por quê? Porque durante o sono a produção de radicais livres ela é grande. Então, eu costumo brincar, né? No consultório eu tenho uma lâmina que ali mostra uma célula saudável e uma célula senescente, né? Já em processo de envelhecimento. Então, eu brinco, eu falo, essa daqui é uma uva, essa aqui é uma uva passa. Você acorda, uva passa. Então, para a gente retardar esse processo, porque uma uva passa é como se fosse ali o tanque do carro todo amassado. A mangueira tenta injetar o combustível ali e não consegue se acoplar, né? Então, essa sua célula, quando ela está com esse estresse oxidativo, com esse grau de inflamação... Desidratada, né? E desidratada, ela não consegue absorver vitaminas, minerais, excretar toxinas, trocar fluidos, né? Então, pela manhã, depois da pessoa, obviamente, né, raspar a língua com raspador de língua, tomar um ou 2 copos de água, aí ela faz uso de uma estratégia antioxidante que compreende água, algum elemento ácido, que pode ser o limão ou um vinagre de maçã orgânico, preferencialmente, né? O orgânico já tá... Tem um gosto péssimo. Você deve ter prescrito a minha esposa que ela me enfia um vinagre de maçã com negócio de beterraba. Cara, você toma, meu amigo. Para digestão é excelente. E ele é hipoglicemiante também. Eu tomo, ela coloca, ela deixa preparada lá, eu tomo, mas é ruim o gosto. E aí, adicionar um alimento com ação antioxidante ou anti-inflamatória, como um gengibre em pó, uma moringa em pó, como uma cúrcuma em pó, uma beterraba em pó, por exemplo, porque o elemento ácido vai aumentar a biodisponibilidade dos nutrientes a nível intestinal. Sensacional. Interessante. Entendeu? E o suco, G? Suco é vilão ou ele é bonzinho? Se for de limão, sem açúcar. Se for de caju, de frutas vermelhas, de maracujá, ou seja, frutas que têm um menor teor de carboidrato, ok. Agora, quais são as frutas que têm menor teor de carboidrato? Caju, acerola, limão, as berries, né, de maneira geral. Maracujá, caju, acerola, berries. E quais são os high carb? Só. Maçã? Banana, açaí. Né? Banana tem média 25 gramas de carboidrato. Açaí tem pouca caloria. O problema dele é o xarope de guaraná, o açúcar que se adiciona. 100 gramas de açaí tem 2 gramas de carboidrato só. Ele é basicamente gordura, ele é parecido com abacate. Tá, mas assim, a questão do suco não é igual à fruta, né?
De jeito Isso, nenhum. eu queria Mas deixar ele bem claro. pode, por exemplo, entrar numa dieta para um atleta onde o consumo de carboidrato dele tem que ser elevado e é difícil a gente bater essa cota. É difícil a gente bater o consumo de carboidratos para um atleta, né? Porque a demanda é muito alta. Eu posso colocar, por exemplo, um suco de melancia no pós-treino, um suco de uva tinta integral, um suco de laranja? Posso. Como estratégia. Gente, eu sou o coordenador do tempo aqui. Eu preciso, infelizmente, começar a colocar um processo de fim nesse podcast. Eu E tinha também mais porque a quatro gente precisa deixar conteúdo para as mentorias. Não é pra gente Fabão, esgotar tá tudo fazendo aqui. consulta aqui já. ó, Nosso tá amigo aqui tá aprendendo quase me tudo falando, aqui, pode Fabão, tá acabar esse mandando nosso bem. tempo. Aprendeu, eu né, Fabão? sabia- Depois eu você sa- tira essa da consulta depois. Mas eu né? sabia que ia ser exatamente desse jeito, que ia ser gostosa a fantástico. conversa, que ia fluir muito Fantástico. bem e que ia faltar Posso fazer minhas 5 perguntas? tempo. Não, chega, gente. Só perguntou de um. Infelizmente, a gente tem Já que... passou? Já passou. Olha, Uma hora de passou conversa, rápido. Você vê como Vamos, passar. vamos fazer o final já. Manda aí, né? Eu queria agradecer você, Angelina, pela Imagina. sua participação. Você é uma amiga e eu tenho uma admiração enorme pela sua capacidade profissional e por isso que eu te convidei para cá. Queria aproveitar e ao vivo aqui, na frente das câmeras, fazer um convite para você. Eu acho que é um assunto interessantíssimo para a gente explorar melhor. E quem sabe para esse nosso clube exclusivo de alunos e profissionais de saúde de forma geral, criar um conteúdo para eles sobre isso, uma mentoria onde a pessoa possa, sabe, encostar, né, Angelina, assim, mesmo que virtualmente ali, e poder aprender sobre nutrição tão importante para a prática na médica e da profissão de saúde como um todo. Queria te convidar para uma oportunidade mais próxima, se Deus quiser, fazer uma mentoria com a gente. Convite outros Outros aceito. podcasts também, né? Outros podcasts. Super aceito. Para mim vai ser um prazer. Bacana, obrigado. Angelina, deixa seus contatos para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, seguir, enfim, o que você acha melhor, onde a gente pode te encontrar. Eu acho que é mais fácil pelo Instagram hoje em pode dia, ser. né? Ah, É o sim. @doutora.angelina Zapponi. Joia, beleza. Zapponi com 2 P's. Joia. Obrigado mais uma vez, né? Te agradecer, eu também quero agradecer em nome da Skill Mentor, tá? Obrigado você pela audiência. Siga a gente nas nossas redes, curta o nosso podcast, divulgue, compartilhe. E um abraço, até o próximo podcast. Até lá.